maravilhoso és tu. Lindo é teu nome, ó Deus Redentor. Maravilhoso Criador és tu. Lindo é teu nome, ó Deus. Queridos irmãos, hoje vamos partilhar o Evangelho de Lucas, capítulo 17, de 20 a 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Vejam, os fariseus, aqueles que eram estudiosos da palavra, aqueles que se diziam entendedores, do Pentateuco, dos primeiros livros da Bíblia, e eles perguntaram, com certeza, para tentar pregar uma peça em Jesus, querer saber a sua resposta. Então eles perguntaram quando chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu para eles: o reino de Deus não vem ostensivamente, ou seja, ele não vem de forma que apareça para todos, que todos vejam. Ele não vem de forma que os nossos olhos vão ver fisicamente. Ele vem de forma velada, ou seja, você não vê, mas você sente, E aí Jesus continua dizendo: nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. Olha que lindo, olha que bonito quando Jesus fala: ninguém pode dizer que o reino de Deus está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. Ou seja, ele está no nosso coração, ele está em mim, está em você, ele está em nós, se abrirmos o coração para o Senhor, se formos dóceis à ação de Deus em nossas vidas, se formos cheios do Espírito Santo, que é Deus e que está em nós, e que vem até nós para fazer uma ponte entre nós e Deus, entre nós e o Senhor, entre nós e o Pai. Então, o reino de Deus está entre nós, por isso que a gente não vê, mas a gente sente, a sua presença. Jesus continua, e o texto continua dizendo: e Jesus disse aos discípulos. Primeiro ele falou, ele respondeu aos fariseus, agora ele vai dizer para os discípulos, ou seja, para mim e para você também, que é discípulo do Senhor. Dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem. Lembrando, o Filho do Homem é sempre escrito de forma maiúscula, F maiúsculo, H maiúsculo, para representar Jesus. Então dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. Ou seja, desejaremos a presença de Jesus, mas não poderemos tê-la, não poderemos ter esta presença. As pessoas vos dirão: ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás. Olha a ordem de Jesus: não deveis ir nem correr atrás. Se Jesus está falando para a gente não correr atrás, não ir onde estão falando que ele está, é porque é enganação, é porque não é verdade, é porque é alguém se passando por Jesus, mas ele não está lá e não está aqui. Entende? Não deveis correr atrás, não vá atrás. E aí ele continua dizendo: pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Ou seja, virá rápido, como um relâmpago. Jesus voltará rápido como um relâmpago. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por essa geração. Então, tudo passa muito rápido, Jesus, após ser rejeitado por essa geração, por aqueles que não creram na sua presença, Jesus, por isso ele foi morto, ele foi crucificado, ele foi pregado na cruz, mas ele venceu a morte ressuscitando, e ele virá sobre as nuvens, e aqueles que forem dóceis e acolher o Senhor irão com ele para o céu, de volta ao paraíso. Então, quando se pergunta, igual eles perguntaram, os fariseus, quando, em que momento se chegará ao reino de Deus? Ou seja, Jesus vai falar: você não vai saber, porque ele não é ostensivo, ele não vem ostensivamente, mas vem de forma velada, porque a gente sente, está dentro de nós, está dentro daqueles que querem Jesus no seu coração.
Então, queridos irmãos, a frase mais importante deste evangelho é: o reino de Deus está entre vós. Jesus veio e instaurou este reino de Deus. Um reino de Deus onde não há pecados, onde não há espaço para o pecado, onde não há espaço para a inveja, para a vaidade, para a soberba, para o pecado de todas as formas. Só há espaço para o amor de Deus que está em nós e penetra em nós como este reino de Deus e que vai se dilatando, que vai se tomando conta de nós ao ponto de nos tornarmos novos Cristos. Isso é o reino de Deus. Que Deus possa nos abençoar e nos fortalecer para alcançarmos esta graça de sentir a presença de Deus em nossas vidas. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco.